Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct Madeira, está connosco. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos começar por falar de vacinação na União Europeia. Há críticas de que há atrasos na vacinação? Sim, esta foi uma semana onde este assunto esteve em cima da mesa, digamos assim, e, portanto, tem havido alguma pressão no sentido de se intensificar a produção das vacinas, garantindo a entrega atempada e, portanto, acelerarmos, de certa forma, o processo de vacinação nos diferentes Estados-membros. Aliás, a Comissão apresentou esta semana uma proposta no sentido de coordenação desta estratégia entre Estados-membros, aqui com referenciais que são os seguintes. Até março pretende-se que estejam vacinadas pelo menos 80% das pessoas com idade igual ou superior aos 80 anos, portanto um grupo etário, obviamente, que se compreende com uma vulnerabilidade acrescida, bem como 80% dos profissionais de saúde e da assistência social. E pretende também a Comissão Europeia que até o verão estejam vacinados pelo menos 70% da população adulta. Portanto, isto implicará aumentar a produção, o ritmo de produção das vacinas. E a administração também. E também a administração. Aliás, isto poderá, com estas novas indicações da Comissão Europeia, poderá haver até a necessidade de alguns Estados-membros ter que reavaliar a estratégia de vacinação no sentido de cumprir estas metas que foram agora definidas. A Covid continua a condicionar as nossas vidas, o nosso dia-a-dia, assim, para crianças, jovens, adultos, idosos? Sem dúvida. Realmente o que se nota, passado quase um ano neste problema, atualmente há pontos de situação um pouco distintos entre os diferentes Estados-membros, nomeadamente numa questão que é muito sensível, como a Marta referiu bem, que é a questão das escolas. Já percebemos que, efetivamente, a decisão de encerrar escolas é sempre bastante complexa em termos de consequências. E, efetivamente, o que se notou é que houve aqui, ao nível de comparação de Estados-membros, situações muito dispares também, decorrente da situação pandémica que tinham. E, portanto, estou-me a lembrar, enquanto que a Polónia está, por exemplo, agora a regressar às aulas depois de meses encerradas, nós, no nosso país, optamos por ter as escolas, permanecer as escolas abertas, e agora, esta semana, o Governo vai reavaliar a situação, também decorrente desta nova variante da pandemia que trouxe aqui uma dificuldade acrescida. E fechou e, portanto, decidiu fechar, sendo que aqui na região, por exemplo, a nossa decisão foi um pouco diferente, foi a de manter as escolas abertas, exceto terceiro ciclo e secundário, que esses sim continuam em esquema de aprendizagem online, ao contrário do que se passa no continente, e que efetivamente são 15 dias de paragem mesmo, que irá ser depois repensada um pouco mais adiante. Também há aqui outras situações, por exemplo, sobretudo também decorrente desta situação, desta variante que parece ganhar peso um pouco por toda a Europa, casos de países em que, estou-me a lembrar o caso da Alemanha e em particular da Baviera, que obriga a utilização de máscaras do tipo FFP2, portanto aquelas que são mais eficientes, mais específicas, nomeadamente nos transportes públicos, no interior das lojas. Começa a desaconselhar-se até aquelas de uso comum, as ditas comunitárias. Há alguns alertas no sentido de tomar cuidado, por exemplo, com as máscaras de pano e aquelas máscaras de pano, às vezes caseiras, portanto requer algum cuidado, porque as variantes são realmente diferentes e o perigo de contágio também é diferente. E portanto, acrescido a estas questões que nós estamos a falar, também colocou-se esta semana em discussão no Conselho que houve informal esta quinta-feira, feito obviamente por videoconferência entre os chefes de governo dos diferentes Estados-membros, veio também naturalmente ao de cima a situação da possibilidade do encerramento das fronteiras. Portanto, a Comissão Europeia obviamente já se pronunciou sobre essa situação, dizendo que será de todo
importante evitar uma situação igual àquela que tivemos em março do ano passado, março-abril, por aí. Com decisões unilaterais. Com decisões unilaterais, com todas as implicações que isso tem nas cadeias de distribuição e nos cortes que isso provoca. Portanto, neste momento isso não seria benéfico. Ainda assim, há que reconhecer que alguma coisa temos que fazer e, por exemplo, a Comissão reconhece aqui a introdução, por exemplo, aqueles mapas que estão agora atribuídos zonas de risco aos países ou regiões, de criar uma outra categoria, o vermelho escuro, e que, por exemplo, pessoas oriundas dessas origens, desses países ou regiões, sejam obrigadas a fazer, por exemplo, um teste e ter um teste PCR negativo para poder viajar, ficando também de quarentena depois no regresso. Portanto, é no fundo uma adaptação. Casos pontuais, e estou-me a lembrar também a situação que já foi anunciada de Portugal, do corte com as viagens para o Reino Unido, e também, por exemplo, da França, que anunciou esta semana, que também passa a exigir um teste PCR negativo para viagens para aquele país. E, de qualquer forma, a Comissão, obviamente, foi clara neste aspecto, desaconselha de todo a realização de viagens consideradas não essenciais. Sim. As de lazer, turismo. As de lazer e turismo, obviamente, mas tentando, no fundo, na medida do possível, haver concertação entre Estados-membros e manter o mercado único a funcionar, que é extremamente importante, como é óbvio. Começamos a ouvir falar também de um certificado de vacinação contra a Covid-19 que possa ser aceite nas fronteiras dos países. Esta foi também uma situação que foi colocada, não veio de agora, não surge necessariamente esta semana, aliás. É essa possibilidade que a Marta refere de um certificado de vacinação tem por base uma proposta grega e que é defendida sobretudo por países que estão economicamente mais dependentes do setor do turismo e que seria interessante na medida em que o objetivo deste certificado de vacinação é que uma pessoa que já estivesse, por exemplo, vacinada não tivesse que fazer o teste PCR nem entrar em quarentena quando viaja. Portanto, e isto permitiria, não nesta fase em que se desaconselha, obviamente, viagens, mas num retomar normal da atividade, ou próximo do normal, vamos dizer assim, que se criassem aqui corredores e que se facilitasse a circulação das pessoas. Agora, a Comissão não é favorável a isto? Muito favorável no imediato a esta ideia apenas por uma razão. Desde logo por algumas dúvidas que ainda não estão totalmente esclarecidas relativamente à questão da vacinação, sobre, por exemplo, da possibilidade de contágio de alguém que está vacinado e do período de eficácia também da própria vacinação. Portanto, essas dúvidas, essas respostas muito concretas ainda não existem. E, por outro lado, há aqui uma questão que nós não podemos esquecer, que de modo algum pode haver situações de discriminação. E, portanto, ao criar estes certificados de vacinação, nós teríamos também que pensar naquelas pessoas que, por opção, não querem ser vacinadas, ou naquelas que, por outras razões legítimas, por exemplo, relacionadas com problemas de saúde, em que não seja possível ou aconselhável ser vacinados. E, portanto, esses não poderiam ficar numa situação discriminatória em relação a outros que poderiam usufruir desse certificado de vacinação. Portanto, há sempre aqui outras variáveis que têm que ser muito bem ponderadas, não se tendo descartado esta possibilidade, mas para já, no imediato, não é uma realidade. Há uma questão a nível internacional que o Parlamento Europeu entende que deve merecer uma posição forte e é o caso da detenção de Alexei Navalny no regresso agora a Moscovo, depois de ter estado em tratamento na Alemanha. Na Europa, exatamente. Portanto, o opositor russo, no seu regresso, houve esta surpresa da sua detenção e, efetivamente, sobre isso, os diversos órgãos, as diversas estruturas da União Europeia foram todas unânimes em realmente condenar esta situação. Desde logo pelo Parlamento Europeu, com inclusivamente o Presidente do Parlamento Europeu a relembrar que foi a Europa que salvou a vida de Alexei Navalny, como a Marta referiu bem, através, neste caso, das autoridades alemãs que o acolheram e que fizeram o tratamento, e, portanto, condena o Presidente do Parlamento Europeu completamente esta tomada de posição russa. A mesma coisa em relação a Ursula von der Leyen, que também foi muito clara
nas suas palavras, exigindo de resto às autoridades russas a libertação imediata do opositor russo. Portanto, também, obviamente, o Conselho Europeu foi no mesmo sentido e estamos aqui perante, no fundo, um problema diplomático que expõe, digamos, as diferenças entre o modo de vida europeu e outras paragens deste globo. Não é? A nova administração americana tomou posse. Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos da América. Podemos esperar outro tipo de relações com a União Europeia, nomeadamente? Sem dúvida, eu espero. Honestamente, sou um otimista em relação a esta situação. Esperar que, de facto, surjam novas relações transatlânticas, outra forma de cooperar. Aliás, a Comissão Europeia também foi clara em relação a esta situação. A Presidente da Comissão começou logo por dizer, e cito, a Europa tem agora um amigo na Casa Branca e está pronta para um novo começo com o aliado mais antigo e leal. Portanto, isto são palavras de Ursula von der Leyen. E da mesma forma, o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, referindo-se, portanto, ao dia de tomada de posse, que o dia era uma oportunidade para revigorar a relação transatlântica que sofreu bastante nos últimos 4 anos. Portanto, não há dúvidas que é preciso retomar esta aliança estratégica muito importante da União Europeia com os Estados Unidos, e eu creio que as prioridades também já estão definidas em relação a essa relação. Muito, desde logo, à volta da questão do combate à pandemia e obviamente também às consequências económicas, não só a parte sanitária, mas a parte das consequências económicas. No combate também às alterações climáticas e à definição de posições que sejam comuns entre estes dois blocos ao nível das políticas de comércio e as políticas para o mundo digital. Não é? Para já, Biden já voltou ou manifestou o interesse em regressar ao Acordo de Paris. Já, aliás, acho que aí tivemos um bom indicador logo no primeiro dia com a assinatura de 17, salvo eu, acho que foram 17 ordens executivas por parte de Biden. Que reverteram algumas que reverteram muitas daquelas medidas discutíveis do Sr. Trump, e uma delas foi, colhida obviamente com bom agrado por toda a gente, o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Era algo que ele tinha dito que faria desde o primeiro momento. Portanto, esse compromisso está feito. É claramente aqui um bom indicador para o futuro próximo, sendo que, apesar destas prioridades que estávamos aqui a falar, desta relação transatlântica, naturalmente penso que a grande prioridade para já de Biden será arrumar a sua casa. Portanto, é isso que nós fazemos quando também mudamos de um sítio para o outro. É primeiro arrumar internamente a sua agenda interna e sem descurar, obviamente, estas relações internacionais, e esta assinatura, por exemplo, de algumas destas ordens executivas vão exatamente nesse sentido. Portugal assumiu a presidência do Conselho da União Europeia neste mês de janeiro e António Costa apresentou as prioridades. Sim, António Costa esteve presente esta semana no Parlamento Europeu, perante os deputados, com a presença também da Presidente da Comissão Europeia, e foi aqui a oportunidade de apresentar as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Portanto, prioridades essas que, recordo, nós já aqui falamos, têm a ver com a questão do plano de vacinação, da própria recuperação económica, e dentro da recuperação económica, tendo o foco aqui na questão da transição ecológica, na transição digital. Costa também aproveitou para relembrar perante os parlamentares que a aprovação da primeira lei europeia do clima é um dos grandes objetivos desta presidência portuguesa, relembrando que efetivamente nós estamos numa situação de emergência sanitária, mas a dita emergência climática não desapareceu. Portanto, ela está aí. Por isso é que também muito daqueles milhões que se falam do plano de recuperação estarão vocacionados também para esta transição verde e digital, e, portanto, para que se possa alcançar efetivamente os objetivos do chamado Pacto Ecológico Europeu. E, portanto, desse ponto de vista, foi um discurso completo. Eventualmente, acrescentaria aqui, manchado pelo problema que surgiu relacionado com o processo
de nomeação dos procuradores europeus, e em particular aqui a nomeação de José Guerra, não é, por parte de Portugal, e portanto este foi um assunto que naturalmente acabou por vir também ao de cima, com alguns deputados de algumas bancadas a levantar esta questão, ao qual obviamente o Primeiro-Ministro tentou não dar muita importância, aliás, porque já foi explicado alguma desta, digamos, confusão que tem havido em relação a este processo, sendo que os deputados pediram, foi sobretudo transparência e uma exposição clara de tudo aquilo que se passou em torno desta nomeação. O Parlamento Europeu também avançou com uma iniciativa legislativa que tem a ver com o direito a desligar os aparelhos Exatamente. Fora do horário de trabalho. A verdade é que nos últimos anos passamos a estar quase 24 horas com eles ligados e disponíveis. Exatamente, Marta. Sabe que eu digo-lhe que achei muito interessante quando se esta notícia foi publicada ontem e foi discutida ontem esta situação no Parlamento Europeu. O que é, no fundo, esta proposta do Parlamento Europeu? Esta proposta foi aprovada, diga-se, com 470 votos a favor, cerca de 120 contra e algumas 80 e tais abstenções, e no fundo o que os eurodeputados estão a pedir à Comissão Europeia é que venha a propor uma lei que permita a quem trabalha por meios digitais poder desligar os equipamentos fora do seu horário de trabalho. E, portanto, isto implicará, naturalmente, definir requisitos mínimos de teletrabalho, clarificar as condições também do horário, de horários de trabalho, dos períodos de descanso e, sobretudo, fazer aqui uma coisa que me parece que nos últimos anos nós temos perdido imenso, que é a qualidade de vida e a conciliação entre aquilo que é a vida profissional e a vida familiar. Nós acabamos por ficar reféns destes equipamentos digitais, vários, e se é certo que às vezes é por culpa nossa, outras vezes também se reconhece que possa haver abusos por parte das entidades patronais que obrigam a que os seus funcionários estejam permanentemente ligados ou que estejam num período de fim de semana ou de férias e que sejam sistematicamente incomodados com uma mensagem, com um telefonema, com um e-mail, ou por uma rede social e, portanto, as pessoas efetivamente têm direito a descansar, a desligar-se deste mundo virtual ou deste mundo digital sem que sofram penalizações dessa opção. E, no fundo, a posição do Parlamento Europeu, reconhecendo que nos últimos anos o número de casos de ansiedade, depressão, esgotamento e outros problemas vários de saúde mental e física têm vindo a aumentar, e também o Parlamento a pensar numa constatação que decorre desta situação pandémica que vivemos, é que o teletrabalho aumentou em quase 30% neste último ano. E foi fundamental também. Foi fundamental e atenção que nada a dizer em relação a esta situação. Aliás, não há nada de positivo na pandemia, mas há alguns ensinamentos que possamos tirar. Um deles tem a ver com a possibilidade de fazermos determinadas coisas por via digital em vez do presencial, que são perfeitamente fazíveis e, portanto, podemos aprender com essa situação, mas não se pode levar ao exagero, sendo certo que os estudos mostram que as pessoas que estão em teletrabalho, por norma, apesar de terem um horário mais irregular porque estão em casa, acabam por ter uma carga de trabalho superior àquela que teriam se estivessem no seu local de trabalho. Portanto, no fundo, o Parlamento, antecipando também toda esta situação e prevendo-se que, obviamente, o teletrabalho também não vai cair agora para o futuro, naturalmente, passando a pandemia, é natural que reduza, mas vamos ter, com certeza, níveis de teletrabalho superiores àqueles que tínhamos no passado, evitar que haja estas situações de abuso e, portanto, que haja esta lei que permita, no fundo, reconhecer este chamado direito de desligar digitalmente. E assim terminamos. Marco Teles, obrigada. Obrigado eu, até uma próxima. Até à próxima.